Boa tarde, meu nome é Lucas. Meu nome é João. E esse aqui é o nosso vídeo sobre o trabalho 2 de D3. Para começar aqui o vídeo, a gente começa aqui no nosso arquivos.h. A gente tem um arquivo chamado struct.h, onde a gente deixa todos os structs que a gente utiliza nos arquivos .c para fazer a manipulação dos dados em arquivos binários. Então aqui a gente tem as structs referentes ao trabalho 1, e aqui a gente tem, abaixo a gente tem as structs referentes ao trabalho 2. Aí logo em seguida a gente vem aqui no arquivo da struct.c, onde a gente implementa alguns códigos que são algumas funções auxiliares que a gente utiliza ao longo do trabalho inteiro. Como, por exemplo, a cria header, cria nó, isso aí para criar um nó ou a página, isso aí para criar o cabeçalho do arquivo. A gente tem outras funções aqui referentes ao trabalho 1 também, que a gente já apresentou, já falou um pouco delas. A update, a write, header, escreve cabeçalho, escreve no nó, enfim. Aí logo em seguida a gente tem aqui o nosso arquivo árvore.c, onde a gente coloca as funções referentes ao trabalho 2, de manipulação de arquivo utilizando a árvore B, e a gente começa com a função auxiliar busca pi, que a gente utiliza para poder buscar um nó pi de um determinado nó, que está abaixo dela, né? E aí aqui a gente tem outras funções, como a write header, que a gente também utiliza para escrever o cabeçalho de arquivos. A gente tem a read header, que serve para buscar informações do cabeçalho do arquivo. A write node, que a gente utiliza para escrever no nó. A read node, que serve para ler do nó ou da folha. A gente tem outra função auxiliar aqui, que é o search tree, que ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela retorna o RN de um nó, o folha, e ela retorna um endereço, um long, que é o offset, o PR do nó. Logo aqui abaixo a gente tem insere nó disponível, que a gente utiliza para inserir as chaves quando o nó ele tem espaço disponível para inserção. E abaixo dela a gente tem insere nó cheio, que a gente utiliza para inserir, fazer a inserção das chaves quando o nó ele já está cheio. E a gente faz uso da recursão, que a gente acaba retornando, fazendo uma chamada recursiva dela mesma aqui embaixo. Quando o nó de cima, o nó pi também está cheio, né? E você faz um split, sobe para cima, faz o split, cai no split recursivo. Ou então a gente utiliza insere nó disponível, que a gente, para caso o nó pi ele tenha espaço disponível. Enfim, a gente vem aqui nessa outra função que se chama addIndex, que a gente utiliza que a gente utiliza no comando 9, né? Para poder adicionar os registros. Bom, e agora eu vou falar um pouco da nossa função SQL.c. A gente vai usar as funções todas que o Lucas acabou de explicar, só que, de fato, para implementar as funções que o trabalho pediu. A gente começa com as funções locais que a gente usa, como a readData, que você lê um registro no arquivo de dados, igual a gente fez no trabalho 1, tem a printData que faz a mesma coisa, só que para imprimir. addSpecies, que tinha no trabalho 1 também, que é para você colocar um registro novo no arquivo de dados, mas, enfim, aqui são as funções de trabalho 1, e agora começa as funções de trabalho 2, que de fato foram pedidas para serem implementadas. A gente começa com a createIndex. A createIndex, ela cria uma árvore de índice baseada no arquivo de registro de dados. A gente começa usando a função de addIndex que o Lucas explicou antes, de addSpecies que o Lucas explicou antes, e a gente vai colocando um por um até todos os registros não removidos, logicamente, até acabar o arquivo de dados. E, enfim, no final a gente vai ter criado uma árvore inteira. No começo dessa função a gente tem que criar um nó inicial, criar a raiz e lidar com todos os casos de possibilidade de inserção. Depois chega o bsearch, que é o comando 8. O comando 8 ele procura um arquivo na árvore. Como o Lucas explicou, o coração desse código é a função search_btree, que a gente tinha explicado antes. Ela retorna negativo se o arquivo não estiver na árvore e positivo se o arquivo tiver. Então a gente vai lidar somente com casos de que ele retorne alguma coisa positiva, caso o arquivo esteja na árvore. E se ele tiver, a gente vai imprimir, senão a gente vai falar que existe um inexistente e não tem, enfim, o que exibir. E temos a função insertData, que é o caso 9. A insertData ela vai pegar um registro de dinossauro inserido pelo usuário e colocar tanto no registro de dados quanto no registro da árvore B. A gente teve que tomar cuidado para conseguir colocar o mesmo offset, então calcular primeiro o offset que ela vai ficar no registro de dados para depois sim inserir na árvore B. Para isso a gente teve que, enfim, do mesmo jeito que a gente no trabalho 1 leu do usuário no input, a gente teve que ler aqui também. E depois a gente decidiu se inserir nos dois ou não inserir em nenhum. Depois a gente vem aqui para main. Na main a gente só organizou tudo num suite bem grande. A gente deixou os comandos do trabalho 1, como vocês podem ver aqui, e colocou os 3 novos comandos. A gente tentou dar bastante ênfase em modularizar as coisas nesse código, então acaba que está tudo bem explicado no nome das funções. E a main está muito simples, a gente tentou não colocar nenhuma função muito grande aqui também, só colocar as funções prontas que estavam na função SQL. E a função SQL, por sua vez, usa as funções que estão no árvore.c e struct.c.
E basicamente esse foi o nosso trabalho e é isso.